Fala pessoal, sou professora Érica Herculino, trazendo para vocês a BNCC na educação infantil. Etapas da educação infantil. A educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. A expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal. Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica. Situa-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos, apenas com a Emenda Constitucional número 59 de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de educação infantil. Com a inclusão da educação infantil na BNCC, mais um importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas. Tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dos contextos familiar e escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza e diversidade cultural das famílias e da comunidade. As Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, DCNE e Resolução CNE-CEB número 5/2009, em seu artigo 4º, define a criança como sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa e experimenta. Narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Brasil, 2009. Ainda de acordo com as DCNEI, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas desta etapa da educação básica são as interações e a brincadeira. Experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares
e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e as brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possa desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a conviver e vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possa construir significado sobre si, os outros e o mundo social e natural. Direito de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Brincar, cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento, da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Explorar. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura e suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Expressar. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se. Conhecer-se é construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimentos, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens, vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores, e que constrói conhecimento e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social, não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Lá vai. Essa intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro, e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar e organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças.
Ainda é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo, suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens, por meio de diversos registros feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatório, portfólios, fotografias, desenhos e textos. É possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em aptas e não aptas, prontas ou não prontas, maduras ou imaturas. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Os campos de experiências. Considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a Organização Curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que dispõe as DCNE, em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiência em que se organiza a BNCC são o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimentos, traços, sons e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e o nós. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão ver constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista, conforme vivem suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição escolar e na coletividade. Constrói percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e simultaneamente identificando-se como seres individuais e sociais, ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais. As crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na educação infantil é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida diferentes, atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer-se, as diferentes crenças que nos constituem como seres humanos. Corpo, gesto e movimentos. Com o corpo, por meio dos sentimentos, dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno. Estabelecem relações expressamente, brincam, produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente consciente dessa corporeidade, por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta. Elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro
e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o participe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientados para a emancipação e a liberdade e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar, apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas e alongar-se e etc. Traços, sons, cores e formas. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais no cotidiano da instituição escolar. Possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc. A música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessa experiência, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria coletiva e individual com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencialize suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura, o corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação e conversas, nas descrições, nas narrativas, com as múltiplas linguagens, que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a leitura infantil proposta pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis e etc., propicia a familiaridade com livros com diferentes gêneros
literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Neste convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revela inicialmente em rabiscos, em garatujas, e à medida que vão conhecendo letras em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua. Espaço, tempos, quantidade, relações e transformações. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos diferentes, dimensões em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços, rua, bairros, cidade, etc. E tempos, dia e noite, hoje, ontem, amanhã e etc. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação e etc. O mundo sociocultural, as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhecem, como vive e em que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, a diversidade entre elas e etc. Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos, contagem, ordenação, relação entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais, cardinais e ordinais e etc., que igualmente aguça a curiosidade. Portanto, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipulação de objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, as instituições escolares estão criando oportunidades para que as crianças ampliem seu conhecimento do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência, sempre tomando as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária, que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças, que precisam ser consideradas na prática pedagógica. Então, temos a creche e a pré-escola. Creche, bebê de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E pré-escola, crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, pessoal, a BNCC vai trazer cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com essa idade das crianças. Um exemplo que vemos aqui no quadro do campo de experiências, o eu, o outro e nós, é, por exemplo, o objetivo da aprendizagem do bebê do 0 a 1 ano e 6 meses. Por exemplo, perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Aí ele traz também com relação a crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com as crianças e adultos. E crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Então, cada bloquinho vai trazendo vários exemplos de aprendizagem, assim sucessivamente. Em outro vídeo eu posso estar trazendo cada uma dessas aprendizagens.
Por hoje é só, pessoal. Obrigada.